O jornalista Rodrigo Bocardi, demitido da Globo na semana passada por infringir as normas de ética da emissora, foi pego por acaso. A investigação que revelou que ele prestava serviços paralelos ao trabalho com a Globo começou devido a uma denúncia de assédio moral. A história fica cada vez mais complicada. Vamos saber mais detalhes com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Cada vez mais complicado, né, Sofia? Fica cada vez mais complicado, Ana. A gente já tinha falado semana passada, né, o Rodrigo Bocardi, que fazia parte aí do Bom Dia São Paulo, apresentava o Bom Dia São Paulo, que foi demitido no último dia 30 de janeiro pelo Departamento de Compliance. Só lembrando o que levou essa demissão, vamos lá de volta para o F5, que vai nos dizer: os bastidores da demissão de Rodrigo Bocardi da Globo, entendo o que motivou a decisão. Que o F5 apurou que Bocardi foi acusado de, em paralelo ao trabalho na emissora, prestar serviços de comunicação para uma empresa que atende contas públicas, incluindo prefeituras da região de Grande São Paulo. Também prestaria serviços de media training, ou seja, preparava políticos e empresários para aparecerem na própria Globo. E nos bastidores fala-se também de vazamento de informações internas da emissora. Então, Ana, isso aí a gente já comentou semana passada e eu até recomendo que as pessoas vejam aquele vídeo, porque daí a gente falou em bem mais detalhes o quanto que isso é problemático. Aqui, nesse corte, vamos focar em outra coisa, né? Primeiro, a gente tem algumas informações sobre quais eram as empresas envolvidas, né? Semana passada a gente já tinha mostrado alguns prints que indicavam que o partido Podemos era um dos partidos envolvidos nisso aí. Agora a gente tem informação da coluna Outro Canal, lá na Folha de São Paulo, que vai dizer: Rodrigo Bocardi prestou serviço para Bradesco enquanto trabalhava na Globo. Empresas do apresentador emitiram notas fiscais para o banco, algumas sem conhecimento da emissora em que ele trabalhava. Daí, outro lado, Bradesco não comenta e jornalista não responde. Ou seja, não tem outro lado. Os dois interessados aí, né? A Bradesco e o Bocardi. Quê? Não tô sabendo nada. Não tem nada a ver comigo. Agora, tudo isso está vindo à tona, Ana, principalmente aí pelo trabalho do Gabriel Wacker, que é o cara que mais está apurando esse caso. Tem um ponto que eu queria trazer, que é o que eu achei mais interessante. Que o pessoal está até perguntando aqui, insanidade. E a Globo não sabia disso? Pois é justamente esse o ponto que vale trazer agora, Ana. Como é que a Globo ficou sabendo disso? E a resposta aí que o Gabriel Wacker, lá na coluna Outro Canal, encontrou foi sem querer. Eles estavam investigando o Bocardi por outra coisa. Enquanto estavam investigando o Bocardi por outra coisa, acabaram descobrindo isso. Vamos lá. Voltamos para a coluna Outro Canal. Reportagem do Gabriel Wacker. Globo começou a investigar Rodrigo Bocardi após denúncias de assédio moral no compliance. Setor de regras da emissora não encontrou indícios da acusação, mas o apresentador do Bom Dia São Paulo teve a demissão recomendada por outros motivos. Então, o que aconteceu? Denunciaram o Bocardi por assédio para o setor de compliance. O setor de compliance começou a investigar, ver se esse assédio tinha acontecido. Não acharam provas do assédio, mas ao procurar assédio, acabaram descobrindo todas essas outras irregularidades na qual o Bocardi estava envolvido. Vamos descer um pouquinho aqui. Vamos direto para o quarto parágrafo, que vai nos contar que, segundo apurou a coluna, um profissional que atuou no Bom Dia São Paulo entre 2022 e 2024 reclamou de diversos comportamentos do âncora. Junto com ele, uma outra pessoa da produção também se queixou. Compliance da Globo, porém, não teria achado indícios de que, de fato, Bocardi havia cometido assédio moral contra esse profissional. A investigação nessa situação foi inconclusiva na empresa. No entanto, foi durante os depoimentos colhidos que o Compliance verificou diversos furos de questão ética de Rodrigo Bocardi,
Por causa disso, o compliance recomendou o seu desligamento. E daí vai retomar aquilo que a gente já tinha falado antes. Então, assim, o Bocardi, independente, não vamos entrar aqui se ocorreu assédio ou não, o compliance da Globo não achou, não é o compliance, isso aí poderia ser questionado também por via judicial, porque o compliance da Globo só vai dizer se ele deve ser demitido ou não, não vai dizer se houve crime ou não, mas enfim, o fato é, o compliance da Globo não encontrou. Mas talvez o fato do Bocardi ter arranjado aí certas inimizades dentro da emissora pode não ter provocado a demissão pela questão do suposto assédio, mas acabou provocando a demissão do mesmo jeito porque acabou revelando outras questões na qual o Bocardi estava envolvido. Talvez se ele tivesse um pouquinho mais amistosidade com seus colegas, ainda tivesse escapado. É uma forma de ver, Sofia. É uma forma de ver. Agora eu estava pensando numa coisa que muita gente comentou aí, de que, mas essa coisa de fazer media training, relações, né, os trabalhos por fora e tal, que isso era uma coisa que já se sabia e não sei o que, e tarará. E fico pensando assim, não sei se é o que aconteceu nesse caso, né? Que muitas vezes... parece que tem algumas coisas, e aí nisso vai desde, né, a atuação profissional até questões como assédio, não estou falando do caso Bocardi especificamente, mas tem muita coisa que às vezes é sabido por todo mundo e ninguém faz nada, espera-se uma oportunidade, né? E me parece que nesse caso foi o que aconteceu aí, né? Uma oportunidade pelo conjunto da obra, assim, sabe? Acha-se uma oportunidade, tem esse negócio aqui, agora que a gente quer fazer alguma coisa, então vamos usar esse negócio aqui, mas já estava lá, né? Talvez até já soubessem e tal, mas não se faz nada até que haja uma oportunidade, né? O pessoal no chat está incomodado com isso, assim, né? Falar, pô, assédio moral pode, mas Sérgio Mourismo, adorei o termo, Sérgio Mourismo cultural no trabalho, aí já é demais, né? Dá um gosto ruim mesmo, assim, né? Entendo haver uma acusação de assédio e daí ela não vai para frente, mas acontece outra. Por um lado é isso, né? Essa sensação de que esse tipo de denúncia nunca vai para frente. Por outro, é a impressão de que às vezes há meios indiretos, né, de que as coisas aconteçam assim, né? Não será o primeiro caso, né? Enfim, comum. É legal? Não, mas é comum, né? Infelizmente é comum. E assim, Ana, a gente não pode dizer nada sobre se houve assédio ou não. Não. Mas a gente pode pensar no tipo de coisa que ele já fez no ar, né? Eu acho que não precisa trazer aqui de volta, mas teve aquele vídeo que a gente relembrou no primeiro corte que fizemos sobre ele semana passada, mostrando a forma com que ele lidava com seus entrevistados, né? Partindo aí do pressuposto que, por se tratar de uma pessoa negra, estava pegando estava catando bolinha de tênis no clube, quando na verdade o cara era do time de polo aquático, né? Não fica aí uma boa imagem. Uma boa impressão. Uhum. Não fica, definitivamente não fica uma boa impressão. Vamos lá. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Bora lá, vamos para o recadinho do nosso Clube do Fim. Aproveitarei esse finalzinho de vídeo para fazer um convite para você que está assistindo agora esse corte, para conhecer o nosso novo quadro Telescópio, que estreia amanhã, quarta-feira. A gente vai olhar aí alguns assuntos importantes do momento, mas fazendo aí um cruzamento entre informações, fazendo uma recapitulação de sequências de eventos, olhando as coisas com um pouquinho mais de profundidade do que a gente consegue fazer, muitas vezes, no jornalismo do dia a dia. Então, nosso primeiro telescópio vai tratar sobre a família Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, claro, e os Estados Unidos, todas as vezes em que a família Bolsonaro aí foi buscar arrego nos Estados Unidos, e quando eles conseguiram, e quando eles não conseguiram, deram com a cara na porta, levaram uma sonora
ignorada total. Fica aí o convite para você conhecer o nosso telescópio e para quem é membro do nosso clube de canais, já está aberto, já está liberado para quem é nosso membro aí, os vídeos chegam antes, tá? Fica a dica. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.